Caramba, vocês vieram, meu. Aleluia. Hã? Graças a Deus. Eu tô que não me aguento aqui, cara. E você, Ivani, como é que tá aí? Nossa, coração a mil. Cara, eu tô que não me aguento aqui. Eu sou o Tom Nunes, ela é a Ivani. Eu sou irmão do André, pessoal. Não parece, né? Eu sou... Nada. Mais ou menos. Como vocês decidem? Senta aí um pouquinho então, vocês decidem se eu pareço ou não com ela. Tá bom? A gente vai fazer um painel agora aqui. Bater um papo com dois caras que manjam demais. Vocês já até escutaram aqui de manhã. E o outro chegou agora há pouco, tá bom? Tem até livro para vender depois do pôr do sol. Amém? Então a gente vai fazer esse bate-papo, mas antes eu queria compartilhar com vocês assim, como é que a gente pensou no Divergente. A gente sentou lá em Cosmópolis, cada um chegou com uma ideia, um texto, uma palavra, e duas palavras ficaram em evidência assim, quando a gente estava pensando nessa convenção. Acho que a gente nem tinha decidido o local ainda, né? Não, ainda não. Não, né? Não. A gente nem tinha ligado para o Edson ainda, e para a Daphne. E as duas palavras eram divergente e convergente. E aí, um explicou o motivo do divergente e o outro do convergente. Quando a gente explicou, era o mesmo contexto. Falei, cara, como pode? Deus é meio aleatório mesmo, né? Ele faz umas coisas diferentes. E o contexto era o mesmo para as duas palavras. A gente... Bom, então tá. Então, divergente. Então ficou divergente. Pô, já tem o tema. E o texto? Aí, cara, eu confesso a vocês que esse texto aqui de Filipenses 2:15, na versão A Mensagem, me pegou num conteúdo que a gente aplicou do unificado, talvez. Tem alguém que participou dos unificados aqui? Cadê o Ziel? O Ziel, a gente estava almoçando agora há pouco, falei, Ziel, a gente tem que revitalizar o conteúdo dos unificados, né? E no unificado, esse texto ficou muito marcante para a gente, assim, Filipenses 2:15. Apresentem-se imaculados para o mundo como um sopro de ar fresco numa sociedade poluída. Parece antagônico, né? Mas é isso mesmo. Como é que faz para ir... Tem um livro, eu esqueci o nome do livro agora, a gente usou esse conteúdo também para desenvolver alguns materiais na FUMAP, antiga FUMAP ainda. O Jeff, quem dava essa palestra, ele dizia... o oceano, o DNA do barco, o DNA do navio tá no mar. O barco não é feito para estar ancorado. E o barco somos nós, igreja. Amém? E o oceano, cara, é o oceano. Tem maré alta, maré baixa, tem onda pra caramba, tem tempestade. Mas o DNA do barco tá no mar. Não é para estar ancorado. Não é para estar ancorado. Apresentem-se, ou seja, não fujam, não desistam, não esmureçam. Não deixem de lado aquilo que Jesus deixou para você fazer. Não entrega para o outro. É para você, é para mim. Apresentem-se como ar fresco, fôlego. Dá uma respirada aí. Isso. Fôlego. Novidade de vida. Para quem só sabe o que é angústia e sufocamento. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa. Deem. Se doam. Convivam. Vivam com as pessoas. Estejam presentes na vida delas. Enquanto todos querem se afastar, nós, os divergentes, diga, nós. Os divergentes. Queremos. Precisamos. Agora segura. Vamos. Mas o vamos igual o Rula, vai. Vamos. Aproximar. Então vamos de novo. Nós. Os divergentes. Precisamos. Queremos. Boa, nos aproximar. Isso aí. Glória a Deus. Se apresentem como um vislumbre. Perspectiva do reino. Onde não há distinção de judeu nem grego. Não tem pobre nem rico. Agora eu quero ver se dá glória a Deus. Não tem direita ou esquerda. Não tem amarelo ou preto. No reino, todo mundo tem lugar para moradia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. Na dúvida, oferece amor. E essa mensagem é de quem? Do Deus vivo, de Jesus Cristo. Eu vou falar de novo. De Jesus Cristo. Do que veio e habitou entre nós. Amém? Vamos receber agora para esse nosso papo aqui com muita palma, com muita alegria, com muito ru aí,
Bibo e pastor Paulo Borges. Vem pra cá. Glória a Deus. Opa, e aí, como é que tá? Tudo bem? Galera do som, preciso de microfones aqui. Hã? Vou pegar, vocês ligam aí, hein? Som. Som. Muito bem, então estamos aqui nesse painel. Nós estaremos conversando um pouco sobre esse texto de Filipenses que o Tom acabou de ler, acabou de falar. E é importante que a gente compreenda, primeiro, que até a gente chegar no divergente, a gente primeiro compreendeu que Deus é divergente, né? Nós compreendemos que Deus diverge do mundo, Ele diverge das coisas, mas Deus, Ele não nos tira do mundo. Tem uma oração do Senhor Jesus, quando Ele tem uma conversa muito direta, né? Muito objetiva com o Pai. E nessa oração, o Senhor Jesus, Ele pede ao Pai, né? Olha, eles são do mundo, então Ele está falando a respeito de nós, dos discípulos do Senhor. Eles estão aqui no mundo, mas eles não são do mundo, eles não são desse sistema. Mas eu também não vou pedir que você leve eles agora. Vou pedir que, aqui nesse mundo, proteja eles do mal. E esse texto, ele tem um casamento muito bonito com Filipenses. Mas como é que a gente consegue trazer essa oração de Jesus, esse pedido de Jesus, para dentro do texto de Filipenses, em que o Senhor também pede que nós venhamos dar um vislumbre de uma vida boa e também apresentar esse Deus vivo? Como é que a gente consegue trazer isso e transformar isso em ação? Essa oração de Jesus, ação em Filipenses. Um dos dois aí pode ficar à vontade. O Bibo olha para o Paulo olha para o Bibo. Ó, vamos ver como Jesus orava, certo? A linha de pensamento nas orações de Jesus. Né? Porque nesse contexto, nessa mesma oração, ele está dizendo assim: eu recebi do Senhor duas coisas. Eu recebi a palavra e dei a palavra. Mas a palavra pela palavra gera conflito. Eles vão ser perseguidos. Mas eu recebi também a glória. Para que eles sejam um, a fim de que o mundo creia. É aí que está a questão de divergência. Porque nós temos uma ideia fixa de que é o aspecto apologético da pregação. E não o aspecto relacional do testemunho. Então, nós estamos achando que é a palavra na forma do argumento, e não na revelação do conhecimento. Nós estamos usando a palavra para combater entendimento com entendimento, e cada um entendeu Deus de uma forma. A divindade não é problema. Se você for na população mais remota do planeta, o que você tem certeza que vai encontrar lá? Culto. Então, a religião, ela é intrínseca. Deus escreveu no coração a eternidade. Então, a divindade não é problema. A paternidade é problema. Porque o grande desafio do Evangelho não é reconhecer Deus. É conhecer o Pai através do irmão. Por isso que ele é divergente nesse aspecto. Que ele pega um filho único, sacrifica ele, para dele formar uma família. Então, Deus não pode ser conhecido como Pai, através da unidade. Então, ele sacrifica a condição unigênita do Filho, que poderia até revelar a divindade, em favor do conhecimento da paternidade. Então, quem está criando tudo não é a divindade. Quem está criando tudo é a
paternidade. É o pai formando uma família. Por isso nosso problema não é com Deus, nosso problema é com o irmão. Por isso Jesus orou e falou assim, a glória. E aí ele fala com Pedro, Pedro, quando você converter, cuida do seu irmão. Então, nesse aspecto, eu quero focar na forma divergente, o que é o nosso grande conflito de mente? É o conflito que Jesus apresenta na cruz. Jesus faz 2 declarações na forma de oração na cruz. Então, vamos ver a linha de pensamento quando Jesus ora. Bem? Então, ele falou da palavra, mas ele também falou da glória. Ele falou da apologética, mas ele também falou da relação. Aí, lá na cruz, ele fala assim, Deus, por que me desamparaste? Imagina alguém que está passando e fica só com essa declaração. O Salvador da humanidade, gritando para quem quisesse ouvir, que ele estava sendo desamparado por quem? Pela divindade. Pela divindade. Na sequência, ele diz, Deus, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, a não ser que nós sejamos desamparados pela divindade, nós não vamos conhecer a paternidade. Então, o Evangelho e o Espírito Santo é para que você, com segurança, seja desapontado com a divindade. Senão, nós nunca vamos conhecer a paternidade. Então, como a ideia do divino ela é intrínseca, e é pela ideia do divino que nós estamos matando o irmão, é para defender o nosso divino que nós estamos matando o irmão. Então, Deus sacrifica o divino para salvar o irmão. Amém? Amém? E nós estamos sacrificando o irmão para salvar o nosso divino. E aí Jesus na cruz diz o seguinte, eu vou fazer vocês todos se desapontarem com o Deus, porque se vocês não se desapontarem com o seu Deus, vocês nunca vão conhecer o nosso Pai. Então, a não ser que eu não me liberte da minha divindade que me salva, eu não vou conhecer o nosso Pai que nos une. Amém? Amém, amém. Glória A gente fingiu que entendeu tudo. Não, eu quero entender, eu tô aqui, gente, para entender, eu tô aqui para aprender, depois eu falo alguma coisa. Mas eu quero entender um pouco mais, eu acho que eu entendi o que você falou desse lance da divindade, sacrificar a divindade. Quando tu fala sacrificar, de entender que que o nosso conceito de divindade precisa morrer, ou seja, as ideias que a gente constrói de Deus, é isso que você está querendo dizer? Exatamente, o divino que nos protege, para a gente entender que a salvação não é uma finalidade, é um meio. Então, Jesus não vem para salvar, ele vem para, em salvando, nos restaurar a comunhão. Por isso que a obra de Deus não se limita à graça que salva. É o amor do Pai na graça do Filho, na comunhão do Espírito. Na forma como nós estamos fazendo a apresentação da salvação, é uma heresia, porque a nossa salvação termina no benefício da graça, mas não entra para a dimensão da comunhão, porque nós estamos buscando o Espírito para poder e não para comunhão. Daí a razão de olharmos para o outro e, na verdade, de não olharmos para o outro, né? A razão de, assim, eu estou salva, glória a Deus, acabou. aleluia, vou para o céu e tudo bem. E cada um que busque sua própria A nossa salvação. evangelização é o eu-tu. Então eu digo assim, ô tu, eu espero que você encontre ele como eu encontrei ele, para que ele salve tu, como salvou eu. Porque se você não encontrar ele para salvar tu, você vai ficar perdido como tu e ele vai salvar eu. Então nós não temos uma salvação, nós não temos uma salvação nós. Nós não temos uma salvação que se completa na comunhão. Nós ainda estamos pregando o evangelho para que o outro faça a mesma escolha que eu fiz. Sendo que o evangelho é que eu escolha meu irmão e não a minha salvação. Por isso que a maior heresia que a igreja prega é aquele que diz que ama a Deus e vendo o seu irmão numa condição e tendo condições de salvar seu irmão, fecha suas entranhas, como ele pode estar falando a verdade quando ele diz que ama a Deus? E aí Amém? a gente, voltando aqui para Filipenses, então,
quando Deus fala sobre dar o vislumbre de uma vida boa, Ele não está falando sobre mim, né? Ele está falando sobre o outro. E aí eu trago aqui de volta uma fala da sua palestra hoje pela manhã, quando falou exatamente sobre isso, né? Sobre o momento em que eu vou chegar à presença de Deus e Deus não está interessado, o que você fez, né? Mas em como você se portou em relação ao outro. Então a humanidade não está corrompida, porque a gente lê Filipenses e acha que a humanidade está corrompida no erro, sendo que ela está corrompida no acerto. A humanidade dessignificou o acerto. Então... Não entendi. Não, é porque um homem teve 2 filhos. O errado converteu sozinho. Quem a gente não sabe se converteu? O certo. Então, o diabo, ele não vem para induzir você ao erro. O diabo vem para você dessignificar o acerto. É a presunção do acerto que faz eu matar o irmão. Porque no erro nós somos solidários. Mas no acerto nós somos preconceituosos. Então o evangelho é para fazer justiça e não para fazer juízo. Amém? Então Jesus não faz juízo de mérito. Jesus diz que 2 homens procuraram ele. O texto lá diz: 2 homens procuraram Jesus. 2 irmãos. 2 irmãos procuraram Jesus para ele resolver quem estava certo. O lance da herança lá, né? Isso. E o que é que Jesus falou? Por acaso eu vim aqui para ser juiz entre vocês? Agora seja honesto. Vamos ser honestos. Nós estamos usando Jesus para ser o quê? Juiz da nossa teologia. Juiz a favor dos crentes. E não justiça em favor do incrédulo. Esse lance do... Nós estamos usando Jesus para salvar os crentes. Pronto, fica à vontade, Bibo. É que eu já falei para o Paulo tem que falar, parar, daí a gente fica raciocinando, volta, pensa. É que o Paulo é engenheiro, né, gente? Ele faz equação com as palavras e tal, daí a gente tem que prestar bastante atenção. Não, mas esse lance do eu, tu, nós, essa ideia do... se você pega na verdade, se você pega a Bíblia Sagrada como um todo, né, do Antigo ao Novo Testamento, tudo que Deus faz junto com o seu povo é para o povo, né? Como é que é a salvação no Antigo Testamento? Também é pela graça e manifesta no povo. Sempre é pensando no povo. Deus sempre está construindo um povo, não uma religião, não um indivíduo. Por mais que alguns indivíduos se destaquem, né, você tem nomes como Moisés, Elias, você tem Jesus, você tem na igreja primitiva, você vai lembrar de Pedro, você vai lembrar de Paulo, mas ainda assim que alguns nomes possam se destacar, se você pega esses homens ou essas mulheres, várias mulheres com destaque na Bíblia também, você vai ver que é tudo em benefício da construção de um povo. É sempre o Pai Nosso, é sempre uma coisa coletiva, não uma construção de uma religião atomizada, individualizada. E eu penso que esse é o grande problema nosso hoje, um dos grandes problemas, é que nós estamos muito preocupados na construção de uma religião e provar que a nossa teologia está certa e que a nossa religião está certa. Então, até nesse lance de querer ser divergente, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente está divergindo, mas porque estamos defendendo uma teologia, uma religião, e não o evangelho. A gente está mais preocupado com as nossas crenças, com as nossas coisas e o nosso castelinho teológico do que de fato é testemunhar e testificar do que Deus fez e que Deus está fazendo por meio do povo, né? Porque tudo que Deus faz é para a construção de um povo, né? Porque é esse povo que vai manifestar a presença de Deus no mundo, né? E até esse divergente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai criar também muito uma relação de nós contra eles. E esse fazer a diferença entre divergente e diferente. Exato. Nós não fomos levantados para ser diferente. Porque diferente tem a ver com padrão de comportamento. E divergente tem a ver com orientação de vida. Então nós não estamos aqui para induzir uma prática diferente. Porque o diferente do diferente pode ser um pior ainda. Então, fazer diferente não quer dizer que você está indo na direção. Pode dizer que você está indo de mal a pior.
E diferente. E acaba convergindo Exato. com o que hoje também praticamente está se tornando uma religião, que é a religião das diferenças, né? De quem é diferente. Então, a gente vê muito isso do eu sou diferente, então eu não posso estar ali com ela, porque ela é de uma outra realidade, ela é de um outro mundo, mas isso não está acontecendo só aqui, né? E isso está se normalizando. Ser diferente é bom, ser diferente é normal. Mas aí a gente acaba convergindo com Mas o o ser diferente. não é ruim em si, né? Não, nesse sentido, Desde assim... que não seja a diferença pela diferença. Isso, Exato. ser diferente faz diferença. Tipo, você não faz parte daqui, você não pode entrar aqui, porque aqui é meu rol de santidade. O avesso do avesso não é necessariamente o verso. Isso. Né? Então, Eu às vezes, acho. você tem... Deu para entender? Deu para entender? É porque às vezes você não Calma. tem... Você tem o avesso... Uma mentira contada ao contrário não quer dizer que ela seja expressão da verdade. Simples assim. Exatamente. O contrário de uma mentira, por que isso? Por que isso é essencial? Porque o contrário de uma mentira não pode ser expressão da verdade. Porque senão haveria virtude no diabo. Era só fazer ele ao contrário. E o diabo, ele é enganador, porque mesmo não mentindo, ele não revela a verdade. O diabo não é a expressão da verdade, principalmente quando ele não mente. Porque todas as vezes que ele enganou o homem, ele não mentiu. E, no entanto, não falou a verdade. Ele não mentiu. Porque a mentira é óbvia. Por isso que a Bíblia diz o quê? Aquele que mentia, não minta mais, antes fala a verdade. Tem gente se contentando em não ser mentiroso. E, no entanto, nunca foi expressão da verdade. Ele apenas não mente. Ele é alguma coisa diferente da mentira, mas ele não é um compromisso com a verdade. Exato. Isso tem a ver com influenciar também, né? Passar a falar a verdade a partir... Tá saindo aí, pessoal, o áudio? Assim de frente, Tá só aqui no retorno. Agora tá aí? Tá bom. Com o Lisélio ninguém faz isso, né? Poxa. Vamos lá, Lisélio é o nosso chefe. Está vendo como é que isso é uma questão que é radical na divergência? Porque é o seguinte, quer destruir uma pessoa? Não minta. Muta o microfone. Mas também não fale a verdade. Quer destruir uma pessoa? Não minta. Fale tudo o que ela de fato é. E não fale que a ama. E ela está destruída. Quer destruir uma pessoa? Não minta. Mas também não fale a verdade. E você destruiu a pessoa. E hoje a igreja está caindo na crueldade de não mentir. Tudo que nós falamos do mundo não é mentira. Mas nós não estamos revelando para o mundo o amor incondicional que nós temos pelas pessoas. Aí chega para uma prostituta e não mente a respeito de tudo que ela vive como prostituta. Mas a gente não chama ela de irmã, a não ser que ela se converta à minha religião. Sendo que eu tinha que começar chamando ela de irmã, para ela entender que ela não é prostituta, ela só está prostituta. Amém? Amém. Tom. Isso é forte, hein? Bíblia. Então, o divergente tem a ver com influenciar, certo? Não tá funcionando ou tá? Não tá. Põe mais assim, Aqui. Tom. Isso. Nós não vamos falar ao mesmo tempo. Pronto aí. E Tá, começa do começo. o divergente, o ser divergente tem a ver com influenciar. E é nítido, principalmente para essa geração. Eu não vou nem falar que essa geração mais nova, tá? Porque os influenciadores influenciam, e a gente tem aí aos montes, né? Mas há uma busca do nosso tempo em influenciadores. Há uma busca, é claro, né? Isso virou até profissão, os influencers. Olhando para esse cenário, para esse panorama, que tipo de influência, sem cair naquele nós contra eles que você falou, que eu acho que é importante, sem cair nesse nós contra eles, mas que tipo de influência os divergentes que tem que influenciar tem que evitar? Que tipo de conteúdo, que tipo de divergência, de influência a gente deve evitar?
Caraca, mas aí... Olha, TikTok, pronto, já exclui do seu celular. Metade sai daqui agora. Pronto, já... O que você... Influencers cristãos no TikTok, 98% ensinam coisa errada, tá? Quando o cara vem com essas curiosidades, olha só. Eu não quero falar dos influencers que não tem nada a ver com a gente. Isso aí é meio que na cara. A gente tem que tomar cuidado mesmo com os influencers crentes. Esses são os problemas. Esses são os problemas, né? Essa galera que fica ensinando Bíblia errada nas redes sociais. A gente tem que cuidar. Os crentes estão preocupados com Barbie. Sério, é inútil você falar contra o filme da Barbie. Pensa numa coisa inútil, criticar o filme da Barbie. Isso é o nós contra eles e é uma coisa completamente inútil, na minha opinião. Ah, porque está cheio de progressismo. Não, vocês é o quê? Promessismo, né? Promessista, vocês são promessistas. E a Barbie está cheia de ideologia progressista, tá? E daí? Percebe que a sua crítica ao filme da Barbie, ela é inútil, ela não tem peso algum. Diferente ia ser se a Barbie fizesse um filme para nós, né? Como é que é? Diferente seria se a Barbie fizesse um filme para nós. Exato, A Se tivesse surpresa Barbie, seria essa, né? a Barbie com The Chosen, aí é uma outra coisa. Aí é diferente. O que eu quero dizer é o seguinte, então assim, a gente tem que se preocupar com a influência de pessoas que querem dizer em nome de Deus. E dizem em nome de Deus e ensinam em nome de Deus. Então é com isso que a gente deve evitar, que a gente deve tomar cuidado. Pessoas que criam mensagens que não são mentirosas, mas que são meias verdades, essas são as piores. E olha, vou dizer para vocês, de vez em quando eu recebo vídeos e aparecem curiosidades bíblicas. Quando começa o vídeo assim, ó, coisa que você provavelmente não sabia sobre a Bíblia. Meu, lá vem uma besteira gigantesca assim. Agora eu estava vendo de um que diz que acharam a Arca de Noé. Essa mentira é velha, meu Deus, isso é da década de 90, que sempre, na época era dos blogs, né? Nos blogs que se contava com foto, agora é em forma de videozinho de Reels e TikTok. Então a influência que você deve evitar você tem que estar muito antenado em quem diz falar em nome de Deus, e no fundo ensinam coisas que não tem nada a ver com Deus. Porque aqueles que não falam em nome de Deus, por que a gente fica tão preocupado? Sabe? Se eles são, digamos assim, eles vão falar daquilo que é próprio deles. Então assim, ficar criticando o filme da Barbie, ficar criticando fulano, ciclano, gente, é só não consumir, é muito simples. Entende? Ah, mas isso influencia a juventude. Sim, claro que influencia a juventude. Então viva você a sua fé, viva o seu cristianismo no meio onde você está, e consuma bom material, estude a Bíblia, conheça a sua denominação e a partir disso, né, construa um pensamento saudável e aí naturalmente nas conversas, nos becos, nas vielas da vida, você vai ter chance de trocar uma ideia legal. Agora sim, o tipo de influência que você deve evitar é isso, é quem fala em nome de Deus, mas no fundo não representa Deus. Ô Bíblia, eu queria ser mais radical. Vai, mas isso eu não Assim, esperaria bem menos. radical mesmo. Vai lá. Qual tipo de influência você deveria evitar? Todas. Todas. Para você nunca ser uma pessoa influenciável. Mas aí, pastor... Eu sei, eu vou explicar melhor. Agora Eu explica concordando com... É só pelo seguinte. Só para aquele baque. Uau, Não, meu! é porque é bom a gente trabalhar conceito, porque Paulo fala que um dos sinais da imaturidade, porque quem está preocupado, a própria preocupação que a pessoa tem de qual influência ela deve evitar, já mostra uma fragilidade dela. Por isso que Paulo fala que a imaturidade faz você se tornar influenciável por qualquer tipo de vento de doutrina. Então, seja uma pessoa inspirada, para que você seja uma pessoa inspiradora. O que é a diferença da influência com a inspiração? A inspiração envolve você partilhar o mesmo hálito. Você inspira. É o mesmo ar, é o mesmo pneuma. Você inspira, você expira. E quando você expira, você é como quem inspira o outro. Por isso, Deus criou tudo expirando, falando. E eu fui inspirado pelo que Deus falou. É uma relação, não é uma observação. É só isso. É só a gente trabalhar um pouquinho melhor o conceito. A palavra de Deus é inspirada. Inspirada. Né? Uhum. A influência é fruto de quem observou e entendeu. A inspiração é o fruto de quem conheceu. Então, às vezes, nós estamos querendo ser influenciados através daquilo que a gente observa e deduz. Mas não queremos ter a relação. Cuidado
com as definições que você forma a partir do que você observou e concluiu, sendo que você nunca se interessou em conhecer. Ou seja, influenciar pessoas, você pode influenciar por meio de conceitos e até da vida que leva. Exatamente. Você influencia, é informação. Agora, o ideal é que você envolva numa relação de valores que possa ser mais... O Bibo não me influencia, mas ele me inspira. Ele não fazendo nada, ele me inspira. Ele fazendo alguma coisa, me inspira também. Porque eu comecei a ser inspirado pela atitude dele, o empenho, a dedicação, a verdade, o esforço. É isso. Muito mais do que propriamente pelo que ele diz ou deixa de falar. Porque isso não é conveniente. E uma hora que ele falar uma coisa lá que às vezes não faz sentido para mim, então a relação acabou. Eu não tenho responsabilidade com ele, então eu nunca fui inspirado. Eu sempre me beneficiei do conteúdo dele. E é isso que lasca. Porque você não se sente responsável pela pessoa. Você não respirou o hálito dela. E aí Jesus diz assim, receba o meu espírito. E tendo dito isso, ele... E aí nós somos inspirados, e agora nós inspiramos. Por isso que o texto diz, enchei-vos do Espírito. Agora, seja honesto. Quando você escuta enchei-vos do Espírito, você pensa... Ou você pensa... Seja honesto. Você escutou o versículo, enchei-vos do Espírito, o que veio na sua mente? Não foi? Mas não é. O enchei-vos lá é falando. Então, aquilo lá nunca foi encha-se. Sempre foi encham uns aos outros. Está vendo como é que eu quero ter o benefício de uma influência, mas não quero ter o compromisso de uma inspiração? Mas como é que fica isso hoje, Paulo? Por exemplo, a gente vive num mundo conectado via redes sociais, né? Então, assim, por exemplo, eu nunca tive o Tim Keller, por exemplo, uma grande influência, uma grande inspiração para mim. Eu não tinha uma relação com ele. Como é que tu enxerga isso diante de uma sociedade cada vez mais conectada e que recebe influências ou inspirações? Não abra mão das relações para que aquele conteúdo seja tratado de uma forma vivencial e não conceitual. Então, a verdade é proclamada pelo influência, mas ela é estabelecida na relação de 2 ou 3 que foram inspirados por isso. Então, você vai colocar em xeque se aquilo é verdade na relação. Porque se aquilo não for materializado na relação, então foi só uma influência. E aí você é uma pessoa influenciável. O indivíduo é influenciável, a relação é inspiradora. Então pega aquilo que talvez esteja te influenciando e torne aquilo factível na forma de uma inspiração. Porque é a relação que vai provar se aquilo era uma inspiração ou se era apenas uma influência. Se a relação não aprovar aquilo, então aquilo era uma influência. Por isso que Jesus não queria ser uma influência na vida de ninguém. Por isso que ele virou para o Judas e falou assim, por que você não faz logo o que você entendeu? Jesus nunca mandou Judas sair para trair. O povo acha que Jesus falou assim, vai lá e me trai. Não, Jesus nunca falou isso para ele, não. Jesus falou para ele, o que você tem que fazer, faz depressa. Em outras palavras, faz logo o que você entendeu. E é isso que Jesus está falando para nós. Se você acha que eu sou uma influência na sua vida, por que você não vai lá e faz logo o que você entendeu, para você perceber que não é nada disso? Foi o que Deus falou para o diabo. O Lúcifer estava lá, achando que Deus era uma boa influência. Iludido de que se ele fizesse a coisa certa, Deus ia remunerar ele à altura. Então ele estava influenciado por aquilo que ele entendeu de Deus. E a relação provou o contrário. Porque Deus virou para o diabo e falou assim, faz logo o que você entendeu. Faz logo o que você entendeu. Para você deixar de ser uma pessoa o quê? Influenciável por aquilo que você entende. E passar uma pessoa a ser inspirada por aquilo que você conhece. E não tem jeito de gerar conhecimento fora da relação. Porque uma verdade só se estabelece a partir de 2 ou 3 em comunhão. Será que os discípulos, então, tinham essa relação com Jesus no começo, só de influência, e quando, de repente, vem a cruz, ei, rapaz, nosso plano de dominar Roma... Isso está descrito no caminho de Emaús. Os 2 caminhos de Emaús eram 2 influenciados, desapontados com influência. Vocês pegaram a referência de Emaús? Se não pegaram, lamento, mas é muito boa referência. Mas não é uma boa referência? É ótimo, é excelente. 2 caras desapontados porque Jesus passou a ser para eles uma influência que deu errado. deu cano.
E aí você acha que culto bom vai resolver isso? Então tá bom. Convida o melhor pregador, Jesus ressurreto. Manda ele fazer uma mensagem expositiva de Gênesis a Malaquias. E pentecostal, porque o coração deles pegava fogo. Está no texto. O melhor pregador, Jesus ressurreto. O povo fala muito mensagem positiva, põe mensagem positiva nisso. Jesus ressurreto expondo a Bíblia de Gênesis a Malaquias. Apocalipse não estava escrito ainda, galera, para você entender a referência. Beleza? E pentecostal, que não é que o nosso coração pegava fogo, onde é que os olhos deles foram iluminados? Na relação. Quando Jesus partiu o pão entre eles. E no partir do Nem pão. Jesus sozinho pregando a melhor das suas mensagens num culto pentecostal vai transformar a sua vida se você está olhando para ele como alguém que pode influenciar seu entendimento e não transformar suas relações. Amém. E é muito interessante que nessa passagem de Emaús, eles voltam daí, né? Ou seja, eles retomam a missão. Eles retomam a missão, porque eles voltam para Jerusalém para encontrar os outros discípulos. E, inclusive, a ressurreição, ela chancela isso, né? Jesus aparece, tem de novo 40 dias com eles, faz um intensivão, né? Ou seja, tipo, gente, ó, agora vocês entenderam, né? Agora vocês entenderam que é verdade tudo que eu falei. E tem essa, e sempre na mesa, né? Jesus amava uma mesa, comilão e beberrão, comilão e beberrão. Ô, Bibo, outro dia eu estava meditando. Um de nós, ressurreto, podendo enquadrar Herodes, Pôncio Pilatos. Você pensa se Jesus aparece ressurreto na casa do Pôncio Pilatos? Lavou a mão, 3 da manhã. Aê, lavador de mão. Lavador de mão. Aqui, rola. É isso aí. Vira, sai demônio. Você imagina Jesus dando uma carteirada no Herodes, ressurreto, anjo tocando. Aí Jesus fica aqui, 50 dias, ressurreto, podendo fazer acontecer, montando a maior igreja da humanidade, e ele gasta esses 50 dias comendo e ensinando. Tem alguma coisa atrapalhada com a gente. Não é uma busca do poder, né? Porque ele Não, poderia fazer uma da grande... relação. Gente, Jesus ressurreto, pra vocês entenderem, ele poderia, talvez, derrubar o Império Romano, tá? Talvez. Ó, eu tenho dito uma coisa, Bibo. Tem muito púlpito nas nossas mesas e tem pouca mesa nos nossos púlpitos. Muito obrigado. Não, mas avalia. Sabe por que tem muito filho com birra da igreja? Porque tem púlpito na mesa, mas não tem mesa no púlpito. E isso não faz sentido para os filhos. Porque sabe quem são os ministros da comunhão? Os filhos. O pai traz o pão, a mulher traz o vinho, e quem traz o óleo? Os filhos. Quem são a bênção do Senhor assentado ao redor da mesa? Os filhos. Os filhos não são ganhos no púlpito. Eles são transformados na mesa. Se a sua casa não tem mesa, não adianta trazer para o púlpito. Não adianta. Se a promessa dos filhos está na mesa, rapaz, os filhos são a comunhão. É isso aí, né? É isso aí, né? Calma, a gente está se recuperando aí. É, porque a gente vai... Sabe a lambada? Vai assim, refletindo primeiro aqui, Não, porque, né? ficando dentro desse lance que você levanta, né, dos discípulos caminho de Emaús, né, Jesus ressurreto, porque como eu estava falando ali, de fato Jesus poderia colocar o Império Romano abaixo, provavelmente, né, se ele aparece ressurreto. Ele apareceu para mais de 500 irmãos, Paulo vai falar, mas tipo, tem um projeto, né, um propósito diferente, não é uma tomada de poder. E eu penso que a igreja, né, brasileira, americana, assim, às vezes a gente está muito pensando em divergir para tomar o poder. E isso é um sério problema, né? Porque a gente está divergindo do que Jesus ensinou, que ele não ressuscitou para tomar o poder, não ressuscitou para tomar o Império Romano, não. Ele ressuscitou para, né, enfim, com uma aprovação de tudo o que aconteceu, para construir uma comunidade. E essa comunidade
implodir o Império Romano de dentro para fora, mas por meio do serviço, né? Não por meio da tomada de poder. Eu penso que esse é um grande problema que a gente não entendeu, porque nós estamos querendo tomar o poder para impor a nossa divergência sobre os outros e, no fundo, pasteurizar todo mundo à nossa imagem e semelhança. Eu penso que a gente não entendeu isso de Jesus, né? A gente quer tomar o poder para poder influenciar com base na caneta e não com base na relação. E eu acho que é isso que a gente precisa entender urgentemente de Jesus Cristo. Para não cair, principalmente naquela questão do nós contra eles, como você começou e eu depois reforcei, e não deixar que o exemplo vivo que ele deu, ele podendo descer da cruz, podendo fazer acontecer, sem ter uma visão muito The Chosen da vida dele, né, porque ajuda a gente a ter uma visão mais prática da vida dele ali, né, dos evangelhos, mas sem romantizar muito, sendo bem prático, Jesus, ele era contracultural, mas sem deixar com que isso influenciasse as ações dele. Ele tinha um propósito claro, né? Jesus tinha um propósito claro. Por isso que o Jesus ressurreto não vai lá e vai tripudiar na cara de Herodes, não vai chamar Pilatos para, faz aí agora, quero ver. Porque não é tomada de poder, Não era é a isso. construção do reino de Deus, é a implantação do reino de Deus, que é um reino de relações. E volta na fala do Paulo, quando Deus queria criar relações, né? O Bibo tocou num ponto aqui, vamos insistir naquilo que ele está levantando aqui. Ele está tocando no ponto essencial da divergência, que é o conceito poder e autoridade. Quem precisa de poder é escravo. Filho tem autoridade. Por isso, Jesus vem desconstruir nossa escala de poder para mostrar que a autoridade prevalece sobre o poder. Por isso, ele se esvazia do poder para revelar a sua autoridade. A autoridade máxima de Jesus está revelado no esvaziamento pleno do seu poder. Jesus, quando expulsa um demônio, ele tem menos poder do que o menor demônio que ele expulsou. Porque a escala dos demônios é serafim, querubim, serafim, arcanjo e anjo. Então, CEO, superintendente, chefe de departamento, chão de fábrica. Jesus, como filho do homem, ele é um pouco menor do que os anjos. Então, na hierarquia de poder, ele era menor do que o menor empoderado dos seres angelicais. Porque ele não falava com eles como quem tem poder, mas como quem tem autoridade. É a expressão de quem ele é e de quem ele representa, e não do que ele é capaz de fazer. Então, essa aqui é a grande divergência. Porque a escalada de poder é uma delinquência. Então, muitas vezes nós estamos confundindo o delinquente que exacerba do poder com o divergente que evoca a autoridade. Então, Jesus está sempre evocando a autoridade na prevalência do poder, enquanto nós estamos evocando o poder no esvaziamento da autoridade. E Jesus diz: entre os homens, quem quer liderar, exerce poder, mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Então, talvez, Bibo, seja nessa fala que Jesus está deixando de maneira mais clara e objetiva o princípio da divergência. Porque ele diz, o normal é as pessoas pensarem em poder, mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser, que seja o menor. Já vou lançar um livro aqui com antecipação, num pensamento divergente. Você vai me ajudar a divulgar como transformar a sua congregação de 32 mil numa congregação de 300. Seguindo o modelo bíblico de Gideão. 32 mil covardes, medrosos e distraídos.
e transformar isso em 300 que tem compromisso. Transformar uma congregação de 32 mil que só demanda numa congregação de 300 que funciona. Transformar sua congregação de 32 mil que precisa de culto bom para continuar funcionando numa congregação de 300 que, mesmo com culto ruim, continua boa. Então, amém. E aí a gente... mas é isso mesmo. Vou falar de divergência. A gente está aqui para aprender muito do Espírito Santo de Deus e a gente crê muito no Senhor que a escolha foi dele, de vocês estarem aqui, né? Não foi nossa. O Senhor escolheu, o Senhor trouxe, porque Ele já tinha de antemão preparado essa palavra para nós. Porque a gente não vai sair daqui do mesmo jeito. A gente vai sair daqui divergente no conhecimento e no conceito correto. Amém? Quando a gente fala, né, de Jesus, quando ele está divergindo, quando ele está ali com os seus discípulos, ensinando, quando ele olha para a multidão e se compadece dela, então a gente vê um Jesus que é muito prático. Um Jesus que ensina fazendo, não só falando. Um Jesus que está ensinando e também está servindo, né? Ele está ali sempre à disposição para servir, para mostrar na prática como a igreja precisa agir, como a igreja precisa andar, né? E aí, quando a gente olha para esse Jesus, do que a gente tem hoje dele? Porque, olhando para Jesus dessa forma, a identidade da igreja ela é representada pelas mesmas práticas, porque nós somos imitadores do Senhor Jesus. E se não fazemos isso, significa que nós estamos divergindo de Jesus, em vez de sermos divergentes como Jesus foi. E aí, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, de uma questão prática do servir, né? Porque a gente tem um conceito muito egoísta hoje, né? É muito eu, se der certo, se for bom para mim, se eu tiver... se eu conseguir ser beneficiada, mas se eu não tenho benefício nenhum, eu também não tenho por que servir. Na prática, como Jesus fez, né? A igreja anda, a igreja avança. Então, eu gostaria que vocês pudessem citar questões práticas assim, do como ser divergente no dia a dia, numa rotina da vida. O Bibo só olha para o Borges, né? É bom a gente conversar por figuras, né? As figuras são pedagógicas, são parabólicas. Qual foi o primeiro sinal de que alguma coisa virou na nossa cabeça? A evidência, né? Qual foi a primeira evidência? O motivo foi a inversão do propósito da vida. A vida era para eu oferecer o que eu já tinha recebido. E a vida passou a ser para eu ter o que eu ainda não tenho. Então Deus abençoou e disse: frutificai. O diabo falou assim: o dia que você comer, você será abençoado. Então nós invertemos o posicionamento da bênção. A consciência da bênção me tornaria frutífero. A expectativa dela me tornaria faminto. Então hoje eu não tenho perspectiva de quem frutifica. Eu tenho expectativa de quem quer comer o fruto. Então eu tenho expectativa de que comendo o fruto eu seria abençoado. E não a perspectiva de que revelando o fruto eu vou mostrar o quanto que eu sou abençoado. Enfim. Mas o primeiro sintoma disso, depois dessa queda, foi a roupa. A gente foi lá e improvisou uma roupa. A culpa fez com que a gente escondesse a nossa intimidade. Então a roupa passou a ser o escudo da culpa e a nudez a sedução da culpa. Então a gente se veste como quem tem culpa e se despe como quem tem culpa. A gente se veste com medo de ser exposto e se despe com medo de não ser aceito.
Então é a culpa. Então eu vou seduzir com a nudez e vou vestir com a culpa. Entende o que eu estou dizendo? Aí Jesus foi crucificado como? Nu. É a nudez. Essa eu quero ver o dia sem mostrar. Não vai rolar. Não vai rolar. Se a gente não tiver a disposição de expor a nossa intimidade, então é porque nossa relação ainda não é verdadeira. Por isso que a palavra de Deus diz que Moisés, porque quem fala sobre isso é Paulo. Ele diz assim: Moisés usava um véu para que ninguém percebesse que a sua glória era devanecente. Mas agora, no pacto da graça, nós somos o quê? Desnudados. Para que sejamos transformados na perfeita imagem. Então, não é a forma como a gente esconde a intimidade, como quem se protege, e depois a expõe como quem seduz. Eu vejo muitos líderes seduzindo com a intimidade. Mas no momento conveniente, eles também se cobrem com medo. Sendo que Jesus foi totalmente nu. E o nosso, você veja a coisa grave, amados. Vou falar uma coisa aqui grave. Aí a gente foi lá e, por pudor, colocou um pano na única parte de Jesus que a gente não podia cobrir. A genitália dele. A gente podia ter colocado um pano em qualquer lugar nas partes de Cristo, menos na genitália, porque era a parte que dizia que ele foi circuncidado. É a parte que dizia que ele não era órfão, que ele teve pai, que ele teve família. E era lá na genitália dele, tocada por outro homem, num sinal de compromisso e intimidade verdadeira, que estava a autoridade dele. Então nós cobrimos a autoridade de Jesus, por vergonha do nosso falso pudor. Lembra que Davi olhou para Golias e falou assim: esse homem é circunciso. E nós devíamos olhar para o nosso Salvador e dizer o quê? Ele é circunciso. Porque alguém, num pacto de amor, tocou a intimidade dele de maneira verdadeira. Gente, o que Paulo está dizendo é que a criança era circuncidada no 8º dia, então tem todo esse ritual, Isso. né? Então, Jesus foi circuncidado ao 8º dia, isso mostra que ele tinha pai. Da onde vinha a autoridade de Jesus? Não vinha do ventre de Maria. A autoridade de Jesus vinha da adoção de José. Por José ele era adotado. E Jesus só é rei de Israel porque ele é filho de José, porque é José que é descendente de Salomão, não é Maria. De Maria ele tem a humanidade, de José ele tem a autoridade. E de José ele é adotado totalmente. Ele não tem nem o gene do José. É a adoção plena, que dá a ele toda a autoridade. Jesus só pode ser rei de Israel porque é filho de José. E de José ele é adotado, circuncidado ao 8º dia, e nós fomos lá e cobrimos isso. Por vergonha. Porque cobrindo a intimidade de Jesus, nós temos o direito de cobrir a nossa. Então nós não estamos cobrindo a intimidade de Jesus para protegê-lo. Mas é porque é conveniente para nós. Se a dele está coberta, porque pode envergonhar muita gente, então a nossa também pode. Então, vamos nos despedir diante do nosso Deus. E dos irmãos. E dos irmãos. E dos irmãos, o principal é para isso. que a gente possa ter essa comunhão. Por exemplo, assim, ó, eu recebo muita coisa no meu direct no Instagram, né? E assim, e muitos problemas bem problemáticos. É verdade. Quer falar isso no microfone? Não. E aí o que acontece? É porque é muito mais fácil vir no meu direct e contar o problema. Sou viciado em pornografia. Eu faço isso. Eu fiz aquilo. Porque eu sou só uma caricatura nesse sentido. Eu sou só uma caricatura, um cara que ele gosta de acompanhar na internet. E isso está muito errado, tanto que eu não resolvo isso, eu não comento isso. Eu falo, cara, procure a sua igreja local. Procure sua igreja local. É o que eu mais respondo. Quando eu respondo, a maioria eu não respondo, mas quando eu respondo procure sua igreja local. Porque a gente precisa ter um ambiente na igreja local
E quando eu digo igreja local, eu estou falando de nós. Porque igreja local também fica muito esotérico. Não, nós precisamos ser esse ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis de contar pecados e contar coisas que a gente, num primeiro momento, a gente até julga, assim, tipo, nossa, você fez isso. Mas é que nós temos que ter uma compreensão de que, sim, todos nós somos capazes de fazer coisas bem terríveis. Bem terríveis. Somos, assim, pecadores capazes de fazer coisas bem desonestas. E a gente precisa ter um ambiente da igreja onde a gente possa contar isso sem medo de ser julgado. Por exemplo, uma vez eu preguei por muito tempo na Assembleia de Deus, até ser expulso em 2014. Mas antes de ser expulso, eu pregava muito. E aí o que acontece? Eu descobri, né, o discurso da graça e tal, enfim, estudei no seminário luterano, e eu pregava muito sobre justificação por fé e graça e tal. E um dia, pregando numa congregação, eu falei sobre, né, aquela coisa básica, olha, todos os seus pecados estão perdoados na cruz, não há pecado confessado que não seja perdoado e tal, enfim, tem gente que vive com culpa, com peso e tal, e você não precisa viver isso, porque você tem perdão na cruz. Acabou a pregação, um irmão, devia ter já os seus 60 e poucos anos, veio chorando conversar comigo, porque a vida inteira se sentia culpado, porque na adolescência fazia sexo com animais, coisa que é muito comum em sítio. Muito comum em sítio, galera que é criada em sítio e tal, ter relações sexuais com animais. Não é uma coisa normal, mas no sítio acontece com uma certa frequência. E ele, quando chegou à fé, ele viu que aquilo era errado e tal, e se falava tanto nisso na região dele, que é um pecado abominável e não sei o quê, e ele, mesmo tendo feito aquilo, não sendo crente, ele se sentia mal por ter feito aquilo, e não se sentia perdoado. E tu vê quanto tempo ele viveu com aquilo, até ouvir uma pregação sobre a graça e tal, e veio falar aquilo para mim, né? E ele falou, eu fazia sexo com animais, né? Tipo, coisa que ele não teve coragem de falar num ambiente de comunhão, de mesa, não teve uma segurança de falar com o seu líder, com o seu pastor, enfim. E a gente precisa cada vez mais criar ambientes saudáveis para que as pessoas possam ser quem elas realmente são. Sem caricatura, sabe, sem medo, sem a nudez coberta. A gente precisa criar esse ambiente na igreja sem julgamentos. Inclusive, esse é um dos, existem vários outros, mas esse é um dos motivos porque jovens são atraídos por ideologias, seja ela qual você quiser dar. Por quê? Porque nesses movimentos, eles encontram o quê? Parceria. Eles encontram pessoas que as aceitam como ele é. É claro que ali tem validação de pecado, a pessoa aceita o meu pecado, então está tudo bem. Isso é um outro ponto para discutir, mas existe um ambiente em que ela pode ser quem ela de fato é, entende? E ela pode se expressar, e poxa, isso deveria ser na igreja. Isso deveria, a prostituta, ela deveria se sentir tranquila dentro das nossas igrejas, e não julgada, né? Mas é por quê? Porque a gente muitas vezes já cria uns preconceitos, barreiras, a nossa religião acaba sendo impeditivo. Mas para além de pessoas que não estão dentro das nossas igrejas, nós precisaríamos, entre irmãos e irmãs, ter esse ambiente seguro. Ser esse ambiente seguro onde eu realmente posso colocar para fora aquele pecado que está me aqueles desejos, entende? E isso é muito corajoso, né? Isso é muito corajoso, porque no amor existe fragilidade e você pode em algum momento ser traído, como já aconteceu em vários. Eu abri meu coração no GP, no grupo pequeno, passou 2 semanas, uma pessoa estava sabendo e tal. Mas é isso, amar é de alguma forma se tornar frágil, mas... Ele até pediu para a gente compartilhar sobre isso, né, no microfone, igual você falou, é isso. Boa parte dos influencers hoje são caricatos, assim como nos dias de Jesus. Quem eram os influencers? Não estou criticando, não, porque nós aqui somos considerados influencers, então não tem jeito. Não, é inevitável. Exato. Você vai fazendo um bom trabalho. Não é a questão em si, não é juízo de mérito. O Paulo agora tem até corte, tudo, Reels, tá bombando nas redes. Quem eram os maiores influencers na época de Jesus? Os fariseus. Quem conseguiu uma mobilização popular no sentido de crucificar o Messias? Os fariseus. Falavam em nome de Deus. Eram influencers religiosos falando em nome de Deus. E o que era a maior evidência de um fariseu? Era a sua caricatura. A forma como ele se vestia, a forma como ele se comportava.
e a incongruência da sua aparência, da sua caricatura, da sua personagem com os seus valores. E eles eram fortes, eles conseguiram mobilizar a população inteira e conseguir um veredito desfavorável a respeito de alguém que nunca tinha feito nada de errado. Você vê o nível de influência dos caras? Sem mídia, só boca a boca. E aí, o que Jesus fala que é a definição lá do fariseu? Era a caricatura, a veste, o padrão comportamental, os ritos, a rotina. Então, não é diferente. Não é diferente. E aí, nesse sentido, respondendo a tua pergunta, talvez de forma mais direta, o grande exemplo que fica para nós, como imitadores de Cristo, é sermos pessoas de verdade. Porque o que a gente o que a gente ouve, infelizmente, por aí, são de pessoas que tiveram essa experiência. Poxa, a pessoa era uma coisa no púlpito, a pessoa era uma coisa nas redes sociais, mas pessoalmente ou em casa é um testemunho completamente diferente. Então, acho que o que nós precisamos é ser pessoas mais de verdades, ser pessoas verdadeiras, entende? Como Cristo foi. Reais, exato. Ó, no fundo, e para ser pessoa de verdade, amigo, vou dar um segredo. Você tem que você assumir de maneira intencional o desapontamento. Senão você não é de verdade. Nada é mais opressor do que a expectativa. A presunção é a véspera da expectativa. E a expectativa, a véspera do desapontamento. E o desapontamento, a véspera da amargura. Então, toda amargura nasceu de uma frustração, que nasceu de uma expectativa, que nasceu de uma presunção. Se você não tiver a intencionalidade do desapontamento, você não vai suportar as expectativas que você tem de você mesmo. Porque, no fundo, não foi o erro que o outro cometeu contra você que te deixou amargurado. Foi a sua presunção de achar que você era capaz de escolher bem a pessoa. E é isso que vai te matar. Essa é a tristeza que mata as pessoas. É a presunção. E aí, Jesus, ele desapontava intencionalmente. Só que aí você precisa saber o desapontamento que constrange e o desapontamento que compromete. Ter essa sensibilidade. Jesus nunca desapontou para comprometer, mas ele desapontava no nível limite do constrangimento. Então, não tenha medo de ser causador de um constrangimento, porque se você não tiver disposição para o desapontamento, você vai acabar comprometendo pela expectativa. Agora, não desaponte a ponto de comprometer. Eu vou explicar isso melhor. Se você ficar tentando alimentar as suas expectativas dos outros, pensando em satisfazer todas elas, sem você perceber, você vai acabar comprometendo o processo pela frustração. Agora, se você mantiver um nível constrangedor de desapontamento, você nunca vai comprometer a relação. Vou dar um exemplo prático. Jesus tinha duas amigas, uma braba e uma docinho, Marta e Maria. A braba o senhor não está vendo que a minha irmã e a docinho sentada, aprendendo. Jesus até um dia, para corrigir a braba, usou a docinho, mas não se iluda. Quando as duas projetaram suas expectativas para Jesus, a braba e a docinho enquadraram Jesus na mesma coisa. A hora que ele chegou lá, ele falou assim, se o senhor tivesse escutado a gente, isso não teria acontecido. A braba falou assim, se o senhor tivesse escutado a gente, isso não teria acontecido. E a docinho falou, se eu tivesse escutado a gente, isso não teria acontecido. E Jesus estava deliberadamente o quê? Frustrando a expectativa delas. Jesus ouviu o apelo, deliberadamente, chegou atrasado 3 dias para trazer aquelas pessoas ao conhecimento da verdade. Ele não comprometeu, porque ele sabia exatamente o que estava fazendo. Mas ele não se colocou no lugar de satisfazer a expectativa. Amém?
Ele Amém. frustrou a expectativa dos discípulos no caminho de Emaús. Então, as pessoas hoje estão vivendo em função de expectativa. E elas não estão percebendo que a consequência disso acaba sendo uma amargura. E elas não quiseram sofrer o constrangimento da frustração, estão vivendo o comprometimento da amargura. É isso aí, né? Entenderam, né, gente? Tenho certeza. Não? Teve alguém que falou que não entendeu. Quem falou que não entendeu? Não. Eu ia te dar para você fazer uma pergunta para compreender melhor. Você quer não? Tem gente aqui querendo fazer uma pergunta? Peraí, vou dar a oportunidade aqui. Cadê? Fica aqui. Não, você não queria? Não, você queria sim, vem cá. Olha o Vamos negócio fazer de constrangimento aí, ó. Umas 2 perguntinhas, tá? Do público, pode ser? Não, eu só... É porque eu vi muita gente aqui no meu lado dizendo, ai, o que ele tá falando, não sei o quê. Muita gente estava confusa, eu acho que tem muita gente confusa. Aí... Pois é. Bom, o que eu queria falar? A questão, eu achei muito legal e toda essa questão do divergente que vocês estão trazendo para a conversa aqui, porque tem muito a ver com a mensagem de manhã. Essa questão que vocês tanto falam, eu diria que ela traz muito a ideia de ser vulnerável. Acho que essa palavra ficaria muito mais fácil para todo mundo entender. A questão da pessoa, ela ser desnuda, né? Então, você estava falando de ser... se despir íntimo, né, nas relações. Então, eu acho que ficaria melhor ser vulnerável, né? Ter ousadia, mas ser vulnerável. Eu diria que seria assim e ficaria melhor. E eu gostei muito dessa parte. Eu anotei. E, gente, anotem. Por que vocês não estão anotando? Porque depois vocês leem com calma as coisas. Olha, essa questão de... Gostei dessa menina. Essa é a docinho. Essa... Quem que é o líder dela, hein, gente? Quem é a líder dela? Tá bom. Boa, Ju. Então, olha, Você ele fez falou seu assim... arroba. Eu anotei aqui. Eu anotei um monte de coisa. Mas eu anotei a última parte. Deixa a menina falar. Não vou pegar, não. Deixa o menino girar. Ai, desculpa, gente, desculpa. Eu tô nervosa, calma aí. Vai. Que ele falou bem assim, só pra ressaltar. Ele frustrou a expectativa, mas não comprometeu a amargura, e sim o desapontamento que constrange. Então, o que ele estava falando na vida você vai desapontar os outros. Só que existem desapontamentos diferentes. O de constranger, que no final vai causar um bem, e o desapontamento que... Qual é, na verdade, o outro? Que vai comprometer e vai causar mal. Então, acontece desapontamento, mas para fins diferentes. Seria isso. Muito bom. No próximo, eu ia chamar ela para vir aqui. Olha, interpretar o Paulo Júnior, hein? Ó. Ô, Ju, deu certo, Ju. Deu certo, Ju. Chega, mulher, senta aqui no meu lugar. Uma pergunta da Ju aqui, ó. Ajuda. Missionária, venha, missionária, fica em pé. Ok. Dentro daquilo que ela falou de vulnerabilidade, né, que ficaria mais fácil da gente entender, a gente também aqui estava se perguntando entre nós, né, quando ele falou dessa questão que a gente cobriu a intimidade de Jesus e que a gente deveria agora se despir. Como, então, fazer com que a igreja local crie esse ambiente saudável para que haja pessoas se despindo? Como que a gente começaria isso? Bibo, eu queria começar respondendo essa aí. A última fala nossa, que a última pergunta estava no script nosso, era como fazer para a gente ser prático, imitando Jesus na prática. E aí, o Paulo falou de prostituta, né? Aí eu vou lembrar da história da mulher e do homem que foram pegos em adultério. O homem fugiu, né? Correu e deixou a mulher sozinha para enfrentar. O que era esperado que Jesus fizesse ali, naquele contexto? O que era o certo fazer naquele contexto com a mulher? Hã? O que foi que Jesus fez? Hã? Perdoou, certo? Quando ele encontra, aí, cara, aqui é prática na veia. Na veia, vocês ainda acreditam na Bíblia, certo? Então lê o evangelho lá. Quando ele encontra com o cobrador de imposto, o que ele faz com esse cara? Ele quer ir na casa. O que era esperado? O que eles apontam? O que eles falam para Jesus?
Você vai lá na casa dele, você vai sentar na mesa com ele, vai comer com ele. Olha a mesa de novo aqui, ó, menos púlpito, mais mesa. E é na mesa, gente. É na mesa. Eles citaram Emaús. Para mim esse texto é a parte mais linda dos evangelhos. Quando eles estão andando com ele, contando todas as frustrações, todas elas. Cara, ele era o mestre, ele era o Messias. A gente achou que ele ia tacar fogo nos romanos, ia libertar a gente. E Jesus vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Quando ele chega na casa, ele parte o pão. No partir do pão, o Bimbo até cantou, né? E no partir do pão, os nossos olhos se abrem. Vamos cantar isso depois? Vamos lá, Vocês podem cantar música de outra religião? Tem que cantar, né? Tem que Legal, cantar. legal. O que é que acontece naquela hora, no partir do pão? Eles reconhecem. Não foram as mensagens, não foi a pregação, foi o partir do pão. Só reconhece o partir do pão quem é íntimo, certo? A avó tem uma receita bacana, né? Que você come e você já sabe assim, essa aqui foi a avó que fez, não tem? Intimidade da mesa. Intimidade da mesa. Prática é isso. E divergir é isso. É fazer aquilo totalmente ao contrário do que esperavam que você fizesse em relação a uma situação difícil. A uma situação difícil. A primeira reação é tacar pedra. O que Jesus faz? Eu achei até que ele sacaneou os caras, né? Então tá bom, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você não vai fazer isso. Sacaneou não, ele desnudou os caras. Ele desnudou os caras. Total. O que era esperado? Pedra. Ele ofereceu perdão e amor. Então, quando você se deparar com situações difíceis, se coloca no lugar do outro, exercício de empatia. Isso aí é o básico, né? A gente aprende no DJAP, quer dizer, agora é MCA, né? Prática de vida. Faça exatamente o contrário daquilo que o protocolo diz que você tem que fazer. Amém? Agora, Bim, vai aí, Bim. Comece olhando para fora, né? Parar de olhar só para dentro. Estou aqui dentro do templo, das paredes, mas a necessidade está lá fora. As pessoas estão lá fora. Os nus, os doentes, estão lá fora, né? Eles precisam desse olhar. A igreja, né? Como foi a pergunta dela, a igreja local começa olhando para fora, deixando de olhar para o seu próprio umbigo. Vani, eu vou concordar com você, divergindo. Porque não é lá fora. Não é lá fora. É dentro. É ou não é? A igreja é um lugar de pecador, conduzida por um pecador, tentando se sarar. Amém? Ou não é? Ou a gente já foi glorificado? Não. A gente está... Ninguém. A gente está no processo ainda, gente. Então, dentro da igreja tem gente. Tem gente. E, cara, quando a gente faz esses movimentos pelo Brasil inteiro aí, a gente ouve cada história, cara. Cada história. Eu já passei por um monte de lugar. Um monte de direct. Com certeza, um monte de direct. É dentro da igreja. E é por isso que a gente tem que se tratar, se curar, para ir divergir lá fora. Aí sim. Fez aqui, vai lá fora. Fez aqui, vai lá fora. Vai se tratar, garota. Porque a gente passa anos e anos, né? Amém. Pode falar. Não. Eu vou falar uma coisa aqui, e pode ser que seja a última vez que eu venho aqui, depois dessa fala. Será? Não, mas a gente tem que assumir o risco. Quando a gente fala de que a fé é para entrar naquilo que Deus já preparou, a figura que ele usa é de um jantar que ele preparou. E que os que mereciam recusaram. E ele forçou a entrar os que não mereciam. Ele não preparou um culto para ser reconhecido. Ele preparou uma mesa para ser conhecido. No culto, Deus é reconhecido. Na mesa, o Pai é conhecido. E nós hoje estamos forçando a entrada no culto, estamos criando critérios para a participação da mesa. Vou repetir. Sendo que ele falou assim, para a mesa, força. É forte isso. E é tão curioso isso que ele... Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Jesus preparou uma mesa para a gente entender a cruz. Então, para ficar mais fácil de entender a cruz, ele primeiro foi na mesa. E quando a gente não entendeu a cruz, ele não voltou para a cruz, ele voltou para a mesa. E ficou repetindo mesa até a gente entender a cruz. E nós estamos repetindo cruz, em vez de repetir a mesa.
É na mesa que a pessoa entende a cruz. A mesa foi para que a cruz fizesse sentido, para que a cruz não fosse em vão. E a mesa que vai é o processo de construção da pessoa. Na mesa senta a criança por necessidade, senta o imaturo por interesse e senta o adulto por vocação. A criança come, o imaturo escolhe, o adulto serve. Então a mesa é para produzir quem serve e não para resolver quem come. A mesa nunca foi para comer. A mesa foi para aprender a servir, ainda que a gente comece comendo. Amém, amados? Então a mesa não é para você escolher o que você quer comer. Nem tão pouco você comer o que você precisa. Isso faz parte da mesa. Mas o propósito da mesa é formar quem serve, mesmo que não coma. Porque a alegria de pai não é comer antes dos filhos. É, se preciso, ficar sem comer para saber que todos os filhos comeram. Esse é o adulto. Isso é a igreja. Por isso que Paulo diz que a causa de todas as doenças da igreja, até físicas, emocionais e espirituais, é porque cada um vem e come apressadamente o seu próprio pão. Ou porque é uma criança que veio para comer, ou porque é um imaturo que veio para escolher. Quem fica na mesa é aquele que aprendeu a servir e só sai depois que todo mundo já comeu. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Então a mesa não é para satisfazer quem está com fome, nem para contemplar como quem quer escolher. A mesa é para dar condições de formar quem serve. Então o assunto da mesa nunca foi a comida, foi a pessoa. Glória a Deus. Então, por isso que nós precisamos repensar o significado de mesa. Eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que com 30 anos de crente, que até hoje senta na mesa para agradecer a comida. Parece que a gente arrumou agora uma forma de agradecer a comida para ver se desmacumba ela. Ah, tem que dar graça, porque senão eu vou fazer mal. Pode ser que tenha uma macumba aí. Que macumba? Que macumba? O veneno da mesa não está na comida que você come. O veneno da mesa está no fato de você comer antes de servir. Esse é o veneno da mesa. É aí que Jesus é traído. Esse é o veneno da mesa. Porque se você tiver que definir santidade, é ele tendo partido, comeu. E se você tiver que definir pecado, tendo comido, repartiu. Filantropia tem sido a forma pior de ofender as pessoas que a igreja encontrou. Porque primeiro a gente come, depois a gente serve. Fazendo filantropia com o que sobrou. Em vez de priorizar a relação. O amor não é revelado com o pão que sobra. O amor é revelado com a relação que conta. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, não adianta dizer para a pessoa o que nós achamos que ela precisa, se a gente nunca se dedicou a conhecê-la. É uma violência dizer para ela o que ela está precisando, dizer para ela o que ela tem que comer na forma de uma cesta básica, dizer para ela qual é a profissão que ela tem que aprender para ser aceita. Isso é cruel. Está acabando com a arte, está acabando com a ciência. Porque agora tem menino na favela lá aprendendo música para ser aceito. E não porque ama a arte. Aprendendo TI para ser aceito como empregado. E não porque foi valorizado na relação. Nós temos decidindo para ele o que ele vai comer o mês que vem. Porque não sentamos com ele para saber de fato o que ele precisa. Amém, irmão? Então, numa mesa,
Não é lugar de comer. A mesa é lugar de conhecer e de servir. É interessante que no relato que o Paulo traz de 1 Coríntios 11, é onde Paulo fala, né? Inclusive tem pessoas que estão doentes e morrendo porque vocês estão atropelando a mesa, né? E é detalhe que ali a gente está falando da ceia, né? Era uma refeição que também tinha a ceia do Senhor, e justamente para valorizar como é importante esse momento de comunhão, comer como em casa. Ali é justamente conhecer o irmão, e é algo que Jesus institui, né? Olha, façam isso em memória de mim, né? Façam isso até que eu venha. Então a mesa, né? A ceia do Senhor, ela ela deve o quê? Ela deve priorizar justamente essa comunhão que nós temos que ter uns com os outros. E a comunhão é tão importante que até a oferta a gente não deveria dar se a gente não tivesse se consertado com o irmão primeiro, né? Então percebam, e como as relações, elas são aquilo que vai o quê? Mostrar para o mundo que nós somos filhos de Deus e que eles podem conhecer esse Pai também. Olha, nisso saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, né? Então assim, trazendo agora para uma realidade de megas igrejas grandes e tal, a ceia está cada vez mais despersonalizada, né? É o cálicezinho, é o pão. Na verdade, eu até brinco que na minha igreja nós temos o pão, né? Jesus, ele tem ali o pão que simboliza o corpo dele. Na minha igreja é uma bolachinha salgada que simboliza o pão, que simboliza o corpo. Porque é tudo para ser muito prático, para atender 1.500 pessoas e tal. E isso é meio complicado, né? Porque a gente perde um pouco também a beleza do que é o momento de ceia, do que era para a igreja, né, primitiva, essa refeição ágape e tal. E era justamente a valorização da comunhão, né? Então assim, a gente precisa ter uma comunhão bem acertada entre nós, porque se a gente não tiver uma comunhão verdadeira que reflete a Cristo, a nossa missão vai ser comprometida. Por isso que Paulo vai falar para como é que é? Sintique, como é que é o nome dela? Lá de Filipenses, Evódia, né? Evódia e Sintique. É tipo assim, olha, resolvam, vocês estão aí toda bicadinha, vocês aí. Pô, vocês são minhas colaboradoras do Evangelho, e vocês agora estão aí de beiço, entende? Resolvam isso, porque... Pedro, essa relação de Pedro, né? Gálatas capítulo 2, Atos, e em Gálatas 2 a gente tem o quê? Pedro em comunhão com a galera que não era circuncidada. Aí Pedro estava ali comendo, né, um bacon e tal com a galera, né? Aí chega os de Tiago, que era a galera que não comia salsicha. Chega os de Tiago, tipo vocês que não comem salsicha também, vocês, né? Não pode, mas é processado. O que Paulo usa para dizer que Pedro era um hipócrita? A mesa. Por quê? Porque quando chega a galera da parte de Tiago, Pedro, chegou a galera da circuncisão, se afasta dos gentios. E aí Paulo, ele repreende Pedro. Olha, e é muito sério o que Paulo fala em Gálatas 2,14. Olha, você não está andando na verdade. Isso é muito poderoso, né? A palavra que Paulo utiliza ali é o ortopodel, né? Ou seja, a ortopodia é um andar na verdade. A igreja muitas vezes se preocupa com a ortopraxia, fazer as coisas certas, a ortodoxia, pensar as coisas certas, a ortopatia, pensar as coisas certas. Mas Paulo ali fala na verdade de uma ortopodia. O que é? Um andar na verdade. E andar na verdade não tem espaço para hipocrisia, não tem espaço para falsidade, não tem espaço para caricatura, ou seja, a gente precisa andar na verdade e ser verdadeiro na mesa e tal. Então é muito forte isso, né? Muito forte. Amém, né? Tem que acabar, né? Tem que acabar, gente. Acabou. A gente tem assunto até porque o tema ele é muito abrangente, né? Dá para falar aqui muito. E ainda ele tem um avião para pegar, gente, né? Então, a gente vai encerrando aqui essa conversa, esse painel. Eu tenho certeza que Deus ele falou de maneira grandiosa aos nossos corações, né? Então, que a gente aprenda a servir como Jesus serviu, que a gente aprenda a imitar o Senhor Jesus, né? Que a gente busque o conhecimento real e verdadeiro da palavra de Deus e que nós deixemos de ser fictícios para sermos pessoas reais que servem com a verdade, de verdade, pela verdade, a palavra da verdade. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Eu só queria divulgar aqui. Pronto, já ia passar aqui. Pronto, é o seguinte, porque a gente está indo embora. A gente está indo embora e a gente
teve uma luta assim, íntima muito grande no sentido de selecionar alguns conteúdos. Às vezes as pessoas perguntavam sobre conteúdo para ser compartilhado na forma impressa. Muito do que a gente compartilhou aqui sobre relacionamento, igreja, como lugar de mesa, relação, família, você vai encontrar nesse material aqui do Larry Crabb, que foi um livro reeditado em parceria com a Jesuscope. Então, a gente topou o desafio de publicar isso juntos lá, Lugar Mais Seguro da Terra, falando sobre a igreja como lugar de comunhão, de mesa e de relacionamento. E também nessa área aí, daquilo que constrange, compromete, as roupas e caricaturas que a gente desenvolve para encobrir a nossa culpa. Você vai encontrar isso aqui no material do Paul Tournier, Culpa e Graça, que a gente também, num esforço de mesa, por isso que a gente não fez publicações assim isoladas, foi uma reedição, junto com a editora Ultimato, um material que a gente buscou, resgatou lá. Essas literaturas aqui não são resolutivas, elas são redentivas. É para você ler, meditar e ver de que maneira isso afeta na transformação do entendimento. E tem um pequeno booklet falando exatamente sobre república, no sentido de lugar de comunhão, casa de comunhão, resgatando a ideia de república como casa de estudante, que foi uma expressão cunhada lá em Portugal, na cidade de Coimbra, onde o meio universitário, o meio político, administrativo e empresariado criou casas de família para os estudantes. E eles batizaram isso de república. Então, república era uma casa de irmãos adotados de várias tribos, povos, línguas e nações. E ali eles viviam como irmãos. Então, a gente faz uma pequena reflexão sobre isso